esse é Megamente, esse é Coringa, e o que eles têm em comum? Eles ganharam um segundo filme todo cagado. E por isso eles fazem parte desta lista, dos 10 filmes que acertaram no primeiro, mas falharam no segundo. Em 10º lugar, Coringa, Delírio A2. Quando o primeiro filme de Coringa foi lançado em 2019, surgiu uns malucos falando que o filme incitava a violência, mas isso não deu em nada. Com exceção desse japonês encoringado. Por fim, Coringa recebeu avaliações mistas da crítica e se tornou um sucesso de público e bilheteria, com o primeiro filme custando entre 50 e 70 milhões de dólares e arrecadando mais de $1 bilhão. Depois do sucesso do primeiro filme, o diretor Todd Phillips quis fazer diferente, e por isso arranjou essa usuária da Cracolândia, colocou uma galera pra batizar o prazeiro do Coringa e juntou tudo em um musical, e assim surgiu Coringa, Delírio A2, que fracassou em bilheteria, vendas, críticas e na porra toda. O segundo filme teve um custo de até 300 milhões de dólares, enquanto a arrecadação não passou de 206 milhões de dólares. Em 9º lugar, A Bruxa de Blair 2, O Livro das Sombras. O primeiro filme de A Bruxa de Blair foi lançado em 1999, tendo conquistado várias avaliações positivas, mas o que realmente impressionou foi que a produção custou apenas 60 mil dólares e arrecadou espantosos 248 milhões de dólares. Essa quantidade de dinheiro fez rolar até processo, com os atores alegando que ficaram de fora do sucesso financeiro do filme. Foi necessário esperar apenas um ano, pois logo veio A Bruxa de Blair 2, uma sequência que custou 15 milhões de dólares para ser produzida, um valor muito maior, quando comparado ao custo do primeiro capítulo. Mas apesar do investimento considerável, a sequência acabou colecionando avaliações negativas, enquanto a arrecadação ficou em 47 milhões de dólares, uma quantia bem baixa quando comparada com a arrecadação do filme anterior. Por fim, esse resultado decepcionante levou a franquia a um sumiço de mais de 15 anos. Em 8º lugar, Deu a Louca na Chapeuzinho 2. No ano de 2005 foi lançado o primeiro filme de Deu a Louca na Chapeuzinho, uma animação que recebeu avaliações mistas, com elogios pelo roteiro e personagens, mas alvo de críticas que alegavam uma animação de baixa qualidade, além de comparações com a franquia Shrek. Mas nada disso fez diferença, pois o primeiro filme acabou se tornando um clássico e um sucesso comercial, tendo custado menos de 8 milhões de dólares e arrecadado mais de 110 milhões de dólares. Se passaram 6 anos, até que em 2011, foi lançado Deu a Louca na Chapeuzinho 2, uma sequência que teve um orçamento maior, e uma animação com um pouco mais de qualidade. Mas isso não mudou nada, pois o segundo filme acabou fracassando, e por fim, recebendo avaliações negativas, e se transformando em uma bomba de bilheteria, tendo custado 30 milhões de dólares para ser produzido, e amargurando uma arrecadação de apenas 23 milhões de dólares. Em 7º lugar, Piranha 2. Na 7ª colocação, temos Piranha, um filme de 2010 que é um remake do clássico de 1978. O primeiro filme trouxe uma mistura de humor, sangue e peitos para todo lado, e para surpresa de muitos, essa mistura funcionou e acabou recebendo avaliações positivas e alcançando uma bilheteria considerável, tendo custado 24 milhões de dólares e arrecadado mais de 83 milhões de dólares. O sucesso do remake de 2010 fez surgir um segundo filme, que é conhecido no Brasil como Piranha 2. Essa sequência, lançada em 2012, teve mais humor, mais sangue e mais peitos para todo lado, porém teve um orçamento bem menor que o primeiro filme. O resultado de tudo isso foi uma bilheteria abaixo do esperado e avaliações negativas, com o segundo filme tendo custado mais de 7 milhões de dólares e arrecadado cerca de 8 milhões de dólares. Uma curiosidade é que o Piranha clássico de 1978 também teve um segundo filme, o qual foi lançado em 1982, tendo sido nomeado no Brasil como Piranha 2, Assassinas Voadoras. Esse foi o primeiro longa dirigido por James Cameron, e curiosamente, essa sequência também acabou fracassando. Em 6º lugar, Psicopata Americano 2. No ano 2000 foi lançado o primeiro longa de Psicopata Americano. Esse filme teve uma bilheteria fraca, tendo custado 7 milhões de dólares e arrecadado um pouco mais de 34 milhões de dólares. Mas apesar disso, recebeu várias avaliações positivas, com elogios pelo roteiro e pela atuação de Christian Bale como Patrick Bateman. Com o passar do tempo, o primeiro filme ganhou popularidade e acabou virando um clássico. O mesmo não se pode dizer do segundo filme, o qual originalmente não teria nada a ver com Psicopata Americano, mas o roteiro foi alterado durante a produção, e assim surgiu Psicopata Americano 2, um filme pouco conhecido e todo cagado. Essa sequência foi lançada em 2002, e já nasceu destinada ao fracasso, tendo seu lançamento retirado dos cinemas, e sendo destruída em avaliações negativas. Por fim, o resultado desse desastre foi que a atriz Mila Kunis, que interpretou a protagonista, admitiu ter se arrependido de trabalhar no filme. Em 5º lugar, O Exorcista 2, O Herege.
O primeiro filme do Exorcista é uma das obras de terror mais bem-sucedidas da história. Esse clássico foi lançado em 1973 e relançado nos cinemas no início dos anos 2000, e nas duas vezes foi sucesso de bilheteria, custando 12 milhões de dólares e alcançando uma arrecadação total de mais de 430 milhões de dólares. Mas não é só isso, pois o primeiro Exorcista possui excelentes avaliações tanto da crítica quanto do público, além de ser o primeiro filme de terror da história a ser indicado ao Oscar de melhor filme. Com o tamanho sucesso do primeiro filme, veio O Exorcista 2, O Herege, o qual foi lançado em 1977, e apesar de contar com a volta da jovem encapetada, não contou com a volta do diretor, e nem do roteirista do primeiro filme, e acabou que o resultado da produção não foi dos melhores, pois O Exorcista 2 é considerado um dos piores filmes da história do cinema, com avaliações negativas e alegações que o roteiro foi cagado do começo ao fim. E ao contrário do filme anterior, a sequência não foi um sucesso comercial, com um custo de 14 milhões de dólares e uma arrecadação de 30 milhões de dólares nos cinemas estadunidenses. Em quarto lugar, Megamente vs o Sindicato da Perdição. Megamente é um filme de animação lançado em 2010, o qual estreou em primeiro lugar nas bilheterias brasileiras, superando até mesmo Harry Potter. No primeiro longa, vimos uma animação de extrema qualidade, com uma história envolvente e personagens bem construídos. Essa tamanha obra fez do primeiro Megamente um filme marcante e bem sucedido, com o custo ficando em 130 milhões de dólares, e a arrecadação em 321 milhões de dólares. Além, é claro, de avaliações positivas. Apesar do primeiro filme ter alcançado bons resultados, Megamente acabou ficando enterrado por quase 15 anos. Mas no ano de 2024, foi lançado Megamente 2, o qual não teve estreia nos cinemas, tendo sido lançado diretamente no streaming. Essa continuação mais parece uma aberração, com baixa qualidade, baixo orçamento, pouca divulgação e um roteiro provavelmente criado com a bunda. Acabou que essa mega atrocidade foi contemplada com avaliações negativas, alcançando uma incrível nota 0. Em terceiro lugar, O Filho do Máscara. O ano era 1994, quando foi lançado Máscara, um filme de comédia que fez bastante sucesso nos anos 90. Inicialmente, esse longa seria um filme de terror, com mais fidelidade aos quadrinhos do personagem. Mas essa ideia foi abandonada, dando lugar a um tom mais voltado ao humor familiar. E acabou que isso funcionou, pois o Máscara recebeu excelentes avaliações, se destacando pelo trabalho do ator Jim Carrey no papel do protagonista, e também por seus efeitos especiais, considerados bons para a época. Por fim, o primeiro filme teve um grande faturamento, com a produção tendo um custo de 23 milhões de dólares, enquanto a arrecadação ficou em 351 milhões de dólares. Mais de 10 anos depois do lançamento do primeiro filme, veio uma aberração, que foi nomeada no Brasil de O Filho do Máscara. Essa sequência não traz o protagonista do filme anterior, além de apostar em uma comédia mais infantilizada. O resultado foi que o segundo filme não agradou nem ao público nem à crítica. E o pior, custou o olho da bunda, com o investimento tendo ficado entre 84 e 100 milhões de dólares. Mas a arrecadação não foi das melhores, gerando um prejuízo que pode ter ultrapassado 40 milhões de dólares. Em segundo lugar, Mortal Kombat: A Aniquilação. No início dos anos 90, os jogos de Mortal Kombat eram uma febre absoluta, e com essa tamanha popularidade, logo veio uma adaptação para os cinemas, que foi lançada em 1995, e teve como diretor o já conhecido e odiado Paul Anderson, que, para quem não sabe, também foi responsável por adaptar Resident Evil. O primeiro longa de Mortal Kombat acabou dividindo crítica e público, sendo elogiado pela trilha sonora, porém criticado por seus efeitos e atuações questionáveis. E por incrível que pareça, o filme não tem cenas sangrentas, que é um dos elementos mais icônicos dos games da franquia. Mas apesar dos defeitos, essa adaptação acabou sendo aceitável para a época e alcançando um alto faturamento, com um custo de 20 milhões de dólares e uma arrecadação de 122 milhões de dólares. Se o primeiro filme já tinha coisas duvidosas, o segundo é uma fatalidade. Em 1997, era lançado Mortal Kombat: A Aniquilação. Esse filme já começou mal, pois boa parte da equipe do longa anterior recusou trabalhar nessa sequência, que conseguiu ser mais cara e pior que o primeiro, trazendo uma qualidade muito inferior ao seu antecessor, principalmente os efeitos, que são lamentáveis, até mesmo para os padrões dos anos 90. Essa tamanha fatalidade fez o segundo longa alcançar avaliações brutalmente terríveis. Já em termos comerciais, o filme custou 30 milhões de dólares e ainda conseguiu arrecadar 51 milhões de dólares. Em primeiro lugar, Velocidade Máxima 2. Em 1994, foi lançado Velocidade Máxima, o qual é considerado um dos filmes de ação mais bem-sucedidos dos anos 90.
O primeiro longa é estrelado por Keanu Reeves e Sandra Bullock, e traz uma premissa simples, de um ônibus com uma bomba. Se a velocidade do ônibus cair abaixo de 80 km por hora, a bomba explode. Essa premissa acabou sendo bem executada, resultando em um filme frenético de ação e suspense, e isso rendeu bons resultados, pois o primeiro Velocidade Máxima recebeu avaliações extremamente positivas, e alcançou uma alta bilheteria, custando 30 milhões de dólares, e arrecadando 350 milhões de dólares. 3 anos depois do lançamento do primeiro filme, foi lançado Velocidade Máxima 2, o qual apostou em um navio desgovernado, mas diferente do longa anterior, a recepção acabou sendo negativa, e para piorar, essa sequência teve um alto custo de produção. Só para se ter uma ideia, apenas um trecho de 5 minutos do filme custou 25 milhões de dólares para ser produzido. O problema é que a bilheteria não superou os gastos, resultando em fracasso comercial, com um custo de 160 milhões de dólares, e uma arrecadação de 164 milhões de dólares.